Oi, gente, tudo bom? Vocês estão lembrados de mim? Então, eu fiquei uma semana sem fazer o vídeo porque eu não estava em casa. Conforme eu já havia dito no vídeo anterior, na verdade, como fui eleito delegado para a Conferência Nacional de Cultura, defendendo o setorial de artes visuais, então eu participei da conferência. E aí o que acontece? Eu achei que seria melhor para eu não ficar tendo dificuldades mesmo, até porque assim, eu vim, assim, foi muito corrido a semana passada, né? E eu já estava ficando focado no que eu teria que fazer lá na conferência. E eu não fiquei com a cabeça muito focada em outros assuntos, em outras conversas, e todo o movimento de voltar, né? Minha cabeça ainda ficou bastante ainda preso ali, né, no que aconteceu, porque foi uma experiência bastante intensa. Confesso que foi bastante intensa. E eu achei melhor, então, eu colocar como o primeiro vídeo após essa conferência, eu de repente fazer um balanço a respeito da conferência, porque eu acho que eu teria melhores condições de falar, de fazer, e também porque eu acho que, de repente, me ajudaria a ter um material, entendeu? Eu não precisaria, de repente, ficar me preparando com muita coisa, porque aconteceu uma coisa, né? Que eu fiquei esses dias lá, com a cabeça lá, e eu voltei ainda com algumas dificuldades de me adaptar aqui, porque assim, eu tenho todo um processo, né, de rotina aqui em casa, né? Não sei se eu já cheguei a colocar aqui no canal, mas assim, minha casa é quase um zoológico, né? Eu tenho 6 gatos e 4 cachorros. E assim, a gente tem toda uma logística para cuidar dos bichos aqui em casa, né? Então, assim, de manhã, as coisas que de repente eu preciso fazer para mim, né? Vou cuidar de mim, né? Tipo, ter alguma atividade física, eu faço bem cedinho, né? Porque logo de manhã eu tenho que levar os cachorros para passear, porque eles precisam ter um momento deles saírem também, né? Exercitar, porque né, minha casa não é muito grande, não tem um quintal muito grande, né? Então eles precisam ter esse momento de sair, de fazer né, também uma atividade física para eles, né? Fazer um xixi cocô aqui perto, né? Tem um bosquezinho aqui perto que eles ficam lá e aí eles pulam, fazem uma bagunça, né? Então isso eu faço depois eu trago eles para casa, aí aquela coisa de limpa cocô de gato, limpa cocô de cachorro, faz a comida dos gatos, faz comida dos cachorros, né? Dá comida para os cachorros. Aí você, né, aí baixa tudo, e depois que você vai fazer tudo isso, aí você vai pensar em trabalhar, em ver o que tem que fazer e tudo mais. Então, todo esse processo precisei, antes de viajar, precisei dar uma adiantada em algumas coisas, principalmente na comida dos cachorros, porque quem mais come coisa aqui em casa não são nem os humanos, né? São os cachorros, né? Então eu tive que fazer uma coisa meio de logística aqui, que é para eles terem o que comer enquanto eu não estivesse aqui, porque não ia dar para fazer, porque né, eu não ia estar em casa e eu cuido da maior parte das coisas dos cachorros, principalmente, né, aqui em casa. E aí, quando eu voltei ainda, sabe, tentando entrar no ritmo de novo de todas essas coisas de casa. E assim, para eu ter tempo livre para fazer alguma coisa, né, na verdade eu tenho pouco tempo livre, né, porque já é comum eu não ter muito tempo livre. E aí fica menos comum ainda eu ter tempo livre porque eu tive que, né, voltar a ver a dinâmica aqui de casa, de arrumar as coisas em casa e tudo mais. Então fazer as minhas coisas mesmo demorou um pouco. Então hoje é terça-feira, eu cheguei em casa foi no domingo no final da tarde. Ontem não deu para fazer muita coisa e hoje eu já consegui recobrar, né, mais o meu ritmo de repente até ter uma atividade física um pouquinho melhor, né?
levando em consideração que a semana passada inteira não tive nada de nenhuma oportunidade, né? E então, até eu poder fazer esse vídeo, né, e até ver, vamos ver o roteiro e tudo mais, fica meio inviável, né? Então acho melhor eu estar com isso, porque eu imagino também que seria importante deixar registrado, né, as questões ligadas à conferência, porque depois que eu voltei, eu também comecei a pensar bastante no que eu fui fazer na conferência. Porque, assim, você tem. Não é que você exatamente, só você tenha expectativas, né? As pessoas criam expectativas com relação a você. E, assim, uma coisa que eu tinha bastante consciência de que eu não estava lá por mim só, não era uma questão apenas de eu ir lá para aparecer e dizer o que eu quero, o que eu penso, e lutar pelas minhas convicções pessoais, mas eu estava sendo um delegado. Eu fui uma pessoa que fui escolhido para representar outras pessoas com pontos de vistas específicos e com lutas específicas, principalmente, com expectativas específicas, né? E isso me dá uma certa responsabilidade para eu, de repente, não chegar lá e fazer o que eu quero, mas, de repente, eu defender alguns pontos que fossem importantes a partir do ponto de vista de um grupo, né, de um conjunto de pessoas. Então, assim, eu fui lá primeiro estudando quais haviam sido as propostas que haviam, né, sido coletadas na conferência, na rodada estadual, da setorial de artes visuais. Né? Então eu li as coisas, eu vi que não eram coisas muito complicadas, mas porque assim a setorial de artes visuais ela não foi tão longa, e eu percebi que as pessoas não estavam tão preparadas para chegar lá e defender seus pontos de vista. Mas nas conversas com as pessoas que eu tive a oportunidade de antes, eu vi que havia muitas pessoas, haviam muitas pessoas apreensivas, com expectativas, principalmente aquelas pessoas que têm sua modalidade de arte fazendo parte, né, fazendo parte dentro do guarda-chuvão, né, de artes visuais e que não costumam ser contemplados. E essas pessoas elas estavam mais ansiosas, né? Então, por exemplo, entre os artistas plásticos, parece que estava tudo meio tranquilo. Ou não sei se é alguma coisa da natureza dos próprios artistas plásticos de não se manifestarem, enfim. Mas eu não tive muito contato de gente falando, olha, nós precisamos disso, nós precisamos daquilo. Isso estava um pouco mais voltado na área dos arte-educadores, né? Os arte-educadores, eles têm uma visão um pouco mais de repente, nós queremos, né, nós precisamos de apoio, né? Algumas pessoas, algumas pessoas dentro das artes visuais, de artes plásticas, têm uma visão assim que as artes plásticas elas poderiam ser mais populares, elas estarem em ambientes populares, mas ainda me soa bastante hegemônico uma visão de que artes visuais é uma coisa que se faz em galeria, em museu. E essa percepção eu tive quando a gente foi lá no nosso setorial, na discussão do setorial com representantes do Brasil inteiro. Ainda tinha uma certa visão disso, mas não era uma visão hegemônica. E nesse ponto, bateu em concordância com a visão de muitos outros artistas de outras áreas, né? De você pegar o pessoal do humor gráfico, o pessoal de quadrinhos, o pessoal da área de ilustração, né? O pessoal muito ansioso, porque são áreas que não são lembradas, né? E não tem muitas oportunidades e que ela tem uma ligação popular muito maior do que as artes visuais, as artes plásticas, né? Pintura, escultura e tal.
E eu vi muita gente, né, ansiosa e tal, e coincidiu com a data do governo de São Paulo fazer ali os encontros para o PROAC, né? E até na semana teve um dia que foi o pessoal de quadrinhos para discutir ali a respeito do PROCA de quadrinhos, que eles fizeram mudanças ali e tal. E assim, não deu para acompanhar nada, cara. Eu até tentei, né, dar algumas sugestões ou falar alguma coisa, mas foi bem na orelhada mesmo, sem conseguir acompanhar. Né? E assim, eu vi que eu tinha um suporte de ideias e princípios e de coisas que eu deveria ali estar defendendo, e eu fui lá para defender isso. Né? De repente, do pessoal ligado a essas artes, que são artes ainda visuais, algumas delas mais híbridas, mas com certeza elas todas populares e hegemonicamente com um caráter urbano, né? Que fogem um pouco da historicidade, né? Da arte tradicional. A gente teve essa necessidade, né? A gente percebeu essa apreensão. Tanto é que uma das coisas que é de um grupo que eu faço parte, né, que é da Conferência de Ilustração, né, que é de uma pessoa que eu conheço, que é lá de Curitiba, que ele já conseguiu ter um setorial lá em Curitiba de ilustração, e ele está tentando agitar né, que ilustradores de outras partes do país possam se organizar e ter, de repente, a sua própria setorial, se bem que não é exatamente isso, assim, uma coisa que os ilustradores estão pensando. Porque ilustrador também é um bicho complicado, né? Ilustrador é um bicho que ele existe muito para atender o mercado e ele tem uma extrema dificuldade de conseguir se enxergar como um fazedor de cultura, como alguém que faça uma cultura popular, um trabalho que seja voltado para a população, né? E isso é péssimo, porque nós hoje em dia não temos tanto clientes, nós não temos tanto trabalho, não temos tanta demanda, né? Não temos nem metade dos benefícios, né? Da relação de oferta e procura, demanda de trabalho, né? Que existia pelo menos há 10 ou 15 anos atrás. E, de repente, se a gente tivesse um pouco mais de consciência, não digo apenas de classe, nesse caso, que também a gente não tem, é muito raro, mas a consciência de que o que nós fazemos é cultura e sendo cultura, ela tem uma aplicabilidade na sociedade e ela pode atender a demandas sociais, a demandas de camadas da população, né? A gente poderia estar mais alinhado com políticas públicas, inclusive nos organizando, exigindo de repente editais assim, podendo criar e desenvolver projetos que tenham a ilustração, né? Projetos para benefício da sociedade, da população. Né? E a gente é muito, porra, eu quero fazer a campanha do iogurte ali, quero fazer a capa do livro, quero ilustrar a revista, né? Eu quero fazer ali, criar o personagem para o joguinho, né, da empresa tal. Né? Assim, não é que isso está errado, mas, pô, cara, basta você ver o tanto de profissionais que você tem no mercado hoje em dia oferecendo esse tipo de trabalho e o tanto que o mercado contrata, que você vê que a gente já está vivendo uma realidade muito desequilibrada. Então essa realidade desequilibrada, ela pesa muito, não a favor da gente, mas contra a gente. Então a gente tem um problema muito grande de não ter tanto trabalho, de não ter tantas ofertas de trabalho, e de quando tem ofertas, de repente elas não são tão boas, muitas delas, né, não são tão boas, não são ofertas de emprego,
principalmente, né? Emprego não tem tanto. Quando tem uma oferta de emprego, geralmente é para você ganhar menos e um trabalho assim que até mesmo em termos de equipamento, são equipamentos mais de não tanta qualidade, porque a pessoa que vai te contratar, eu já estou pagando o seu salário. Né? Não vou comprar um equipamento bom, vou comprar material bom. Não, material caro, porque quem trabalha com arte, tudo que você faz com arte, seja tradicional, digital, é caro e é caro pra caramba. A maior parte das coisas é importado porque não existe empresa brasileira interessada em fazer o papel, por exemplo, né, um papel bom para desenho, para pintura, né, um pincel que seja bom para pintura, uma tinta que seja muito boa para pintura. Por mais que tenha melhorado algumas coisas nos últimos anos, ela não tem a mesma qualidade de coisas vinda de fora. Né? Então, e também você pensar em termos de equipamento eletrônico, os, os bons para quem faz arte são caros, softwares são caros. Por mais que tenha melhorado, de repente você tem aquele serviço de assinatura, mas assim, se você colocar na ponta do papel quanto que você paga por mês, tá caro. É caro, porque se você pensar que antigamente você tinha aquele software por 2 ou 3 anos, né, pega quanto você paga por mês e divide isso em 2 e 3 anos, você vai ver que não muda tanto assim o quanto que você vai gastar. A única coisa é que você tem a oportunidade de pagar por mês. Né? Então, é assim, tem uma série de coisas, né, que assim, que não estão exatamente a favor das pessoas que trabalham na arte visual nessas linguagens que são mais próximas à minha, que é de ilustração, que é de quadrinhos. Quadrinhos, então, é muito complicado, né? Porque as pessoas já normalizaram o fato de que a maior parte das pessoas que fazem quadrinho tem, na verdade, uma profissão e fazem quadrinho, porque não vai ganhar dinheiro com quadrinhos. E aí usa o dinheiro que de repente sobra no seu trabalho para financiar o seu trabalho de quadrinhos. Né? E daí usa ao final de semana, as horas vagas, além do seu trabalho. Né? Então tem uma dupla jornada de trabalho. Né? E aí isso acaba sacrificando a sua vida pessoal, a sua vida, né, com a sua família, com esposa, com filho, com um animal, igual tem aqui um monte de cachorro, gato, caralho, né? Sabe, com os amigos, você acaba sacrificando e você acaba tendo que ter, fazer parte do ciclo de amizade de pessoas que também fazem isso, sabe? Aqueles caras que vão em eventos de quadrinhos, porque também tem um outro negócio, né? Você vai produzir o seu quadrinho, aí você precisa, assim, imagina que não tenha edital nenhum, você vai usar a sua hora que está sobrando, que de repente você ia estar descansando, passeando, levando a família para alguma coisa, ou indo visitar amigos, para você trabalhar produzindo quadrinhos, porque você não vai trabalhar produzindo quadrinhos de segunda a sexta, das 8 da manhã até 6 da tarde, e aí você vai, depois que estiver pronto, você vai pegar as suas economias e vai pagar para imprimir a revista, ou então a maioria das pessoas fazem ali uma campanha no Catarse para poder levantar uma grana, para não ficar no prejuízo, mas geralmente quem ajuda no Catarse ou é gente que é amigo, parente, e a grande maioria são outros quadrinistas. Então eles se autofinanciam, né? Só que não diretamente, eu financio o outro, que o outro financia aquele, que aquele, né? E aí chega até mim. Então, é um ciclo em que a economia não entra dinheiro, entendeu? Porque uma economia para gerar riqueza, sabe, você precisa furar, de repente, aquela bolha, tipo assim, se todo mundo que produz compra do outro que produz, lógico que é ótimo, porque você tem uma rede de solidariedade, mas tem um lado que não é legal, que é o lado de você ter que você não fura bolha, você sabe, a população mesmo não tem acesso àquilo que você faz. E a população não consome aquilo que você faz. Porque se você tivesse essa oportunidade, você até mesmo poderia ter uma lucratividade que você não tem. Né? E aí o cara, o que acontece? Ele faz esse tipo de coisa e aí ele imprime ali não sei quantos exemplares, né? Alguns exemplares são para as pessoas que ajudaram ali na campanha dele, né? no Catarse, no Apoia-se, sei lá onde. E aí o cara fica com aquele bolo de exemplar de revista,
E aí o cara vai se inscrever naquelas feirinhas para vender. E aí ele fica 1 ano, 2 anos, 3 anos vendendo o que sobrou. E vamos ser sinceros, ele muitas vezes paga para a mesa, muitas vezes mesmo pagando, ele precisa ser selecionado de alguma curadoria. E assim, ele gasta dinheiro para tudo, tudo ele gasta dinheiro. E daí o dinheiro que volta, ele volta em gotas, né? Vem a conta gotas, né, na verdade. Acho que a melhor palavra é essa. A conta gotas ele volta. Então, isso nunca vai ser uma economia criativa, já começa por aí. Porque para ser economia criativa, ela precisa ter uma dinâmica de economia, que seja entrada e saída mensal, porque eu não pago aluguel anualmente, eu não pago é, conta de água, luz, internet anualmente. Então não adianta eu falar assim, mas em 1 ano de repente compensa, porque, sabe, eu tenho a conta de janeiro, de fevereiro, de março, de abril, então eu preciso ter um giro, né, de entrada que me permita pagar as contas do mês, né, fazer a compra do mês para ter o que comer em casa nesse mês, não no ano que vem. Né? Então, isso, até mesmo a lógica de economia criativa não se encaixa nisso. E como cultura, como investimento, como, não digo investimento, mas como fomento cultural, também não dá certo, porque para você, de repente, receber algum tipo de valor digital, você precisa ter uma grana que, de repente, fala assim: olha, meu amigo, pode trabalhar sossegado durante os meses que forem necessários, que você vai conseguir trabalhar, você vai pagar suas contas, você vai viver, sabe, legal, e você vai custear, de repente, a impressão, por exemplo, no caso da revista, né, que é uma coisa. Mas imagina se você for fazer exposição, porque você pode fazer exposição, até mesmo de ilustração, né? Você pode fazer rodas de conversa, você pode fazer um monte de coisa. Só que você não faz porque você não tem grana. E para você ter grana, você precisa. Então é tudo muito complicado, cara. Então, assim, eu entendo que no caso de quem faz essas coisas, né, como nós aqui, que é uma parte das artes visuais que eu estou mais próximo, não existe é, muito incentivo governamental e também muitas vezes o próprio artista ele não enxerga que ele poderia ter, de repente, incentivo, poderia ter edital, poderia ter um tipo de ajuda, porque isso tem um papel fundamental não só na economia, mas na identidade cultural do brasileiro médio, né? Porque é uma cultura que a gente faz, que ela é popular, ela é urbana, ela é contemporânea, né, da nossa época, e que as pessoas das cidades, dos bairros, né, mesmo das periferias ou dos centros, enfim, elas se identificam, têm um grande potencial de identificação com aquele tipo de arte, e isso reforça toda uma estética, uma brasilidade mesmo, que não é trabalhada, que não é identificada, que não é estimulada. E aí o que acontece é que a gente tem um buraco, a gente tem um gap aí que nunca é preenchido. Né? Então, assim, nesse ponto, eu acho que a minha atuação dentro da conferência ela foi mais, mais focada, foi mais precisa. E aí eu acho que eu consegui ter um trabalho, né, de conseguir mostrar pelo menos, e assim eu consegui ver pessoas que se identificaram com isso, pessoas de repente de outros locais, de outros fazeres artísticos, que se solidarizaram, que eu acho que é muito importante. A gente ganha pontos dentro da cultura quando a gente vê pessoas de outras linguagens que falam assim, porra, a pessoa te legitima o teu fazer artístico. Porque ali todo mundo é artista e todo mundo está lutando para ser conhecido. E assim, se cada um só ficar defendendo a sua linguagem, ninguém sai com nada lá. Então foi um momento também que valeu muito a pena, porque eu percebi que entre os delegados e os artistas que estavam lá, havia uma predisposição a você agregar e você não pensar que apenas o seu fazer artístico ele é importante. Existe, lógico, uma pessoa ou outra, mas isso não foi muito para frente. Pelo menos não me pareceu muito para frente. Mas eu vi que
o reconhecimento e a solidarização do outro foi muito importante para que as preposições de você, que você estava lá lutando, pudessem ser reconhecidas. E assim, todas as propostas que foram lá para Congresso, isso foi dito mais de uma vez para nós, todas elas já foram lá e já têm peso de serem propostas que serão acatadas pelo Ministério da Cultura. Aí a gente vai ter, na verdade, lá dentro, uma seleção de lista de prioridades, ou seja, as que tiveram maior apoio dos outros, elas foram colocadas na frente nessa lista de prioridades, porque é a forma como os governos trabalham. Eles vão ver primeiro o que é mais importante, o que de repente sensibiliza mais as pessoas, o que tem mais apoio, né? E eu acho que está normal. E assim, a gente conseguiu algumas coisas. Por exemplo, o pessoal lá que é do Setorial Livre de Ilustração, eles tinham uma moção de um projeto de lei que tinha sido criado pelo deputado Vicentinho em 2009, já está há muito tempo, já está para caducar. Era mais ou menos da época do mesmo projeto de lei que ele tinha feito, que era de reserva de mercado para TV, que inclusive hoje abriu a possibilidade de produtoras brasileiras, de produções brasileiras, terem seu espaço, principalmente dentro dos canais de TV a cabo. Né? Isso a gente vê bastante, por exemplo, é, ter criado, né, uma possibilidade nos canais de desenho animado, né, que antes vinha tudo vindo de fora, e hoje em dia você já tem um processo de seleção, né, de projetos nacionais, né, que os canais infantis eles eles promovem, né, o pitching, né? O pitching é o processo de seleção que você vai lá e apresenta o seu projeto e de repente eles podem se interessar e bancar você. Então, assim, ele fez nessa mesma época o projeto de lei, que é uma coisa mais ou menos, né, semelhante ali, com história em quadrinhos, que na verdade dá uma espécie de um incentivo fiscal para as editoras que né, publicarem material nacional, porque, sabe, você vê por aí o pessoal falar de quadrinhos, que quadrinho está vendendo, que não sei o que, não sei o que, mas você vê uma quantidade ainda muito grande de material que é internacional, que é vindo de fora, vem dos Estados Unidos, vem da Europa, vem de sei lá onde. E, assim, é uma coisa que é muito difícil de você competir, porque são coisas que já foram produzidas, já teve seu custo de produção nas suas terras, né, sendo custeados, e quando você pega uma editora publicando aqui, ela publica no valor que o valor que vai ser pago ali para o autor ou para a editora original é um valor que porque já foi custeada a produção, então é um valor muitas vezes abaixo de produção. E aí a editora brasileira, ela não vai querer fazer coisa nacional, porque vai ter que pagar, cara, para o cara produzir. E quando paga, paga pouco, paga mal, entendeu? Sabe? Isso ferra com a vida do artista. Então, de repente, você ter algum mecanismo fiscal ou alguma obrigatoriedade legal, né? Assim, a pessoa, né, ela tem. Primeiro, se ela for obrigada a ter uma cota, ela vai ter que cumprir essa cota. Porque se ela não cumprir essa cota, ela está fora. Né, ela vai ser punida. Se ela tiver, de repente, algum tipo de incentivo fiscal, é ótimo, porque ela vai pagar menos imposto, ela vai ter abatimento, vai ter algum tipo, enfim, algum tipo de mecanismo. E isso vai poder fazer com que ela pense, poxa vida, eu posso, de repente, colocar esses caras aqui, dar visibilidade que esses caras que eu vou pagar menos, vou ter alguma coisa que vai abater no meu custo operacional. Né? Então foi uma coisa que apareceu lá, moção, né, para o projeto de lei, porque ele estava quase entrando em caducado, aí o pessoal conseguiu fazer uma organização ali que conseguiu levar o projeto de lei para o deputado Orlando Silva, ele já está, a equipe dele já está né, colocou de novo em tramitação, mas precisa ter um cutucão, né, precisa ter alguma coisa ali, né, vindo de fora, que de repente fala, os caras estão pressão, sabe, pressão popular, pressão de fora, pressão externa sempre ajuda, né, e a gente conseguiu ter isso. E assim, as reivindicações, né, que foram enviadas, eu vi que muitas delas foram para frente, até mesmo coisas que fizeram parte por exemplo, das conferências
estaduais, municipais, né, que foram sugestões que depois partiram para o nacional. Eu vi que a coisa foi andando, foi com muitas outras coisas ali de outros estados, de outras cidades, mas foi muito bom porque a gente conseguiu ver que todo mundo quer mais ou menos a mesma coisa, sabe? Então não teve aquela coisa que o meu é melhor, o meu é pior, o teu é melhor, o teu é pior, não, em vez do teu veio o meu e assim por diante. Não, conseguiu ter uma visão muito maior de que, sabe, o que o cara quer aqui naquele estado, naquela cidade, é igual, muito semelhante ao que o outro cara quer. Então, para você poder juntar as coisas, foi muito mais fácil. E assim, eu não me preocupei muito se estava em primeiro, segundo ou em terceiro nas prioridades, porque eu comecei a ver que havia esse tipo de coisa, e lógico, muito se falou em você dar espaço para minorias, né? Sabe? Para você, de repente, ter projetos que contemplem os grupos indígenas, o grupo quilombolas, grupos negros, periféricos, mulheres, LGBTQIA+, e, enfim, sabe, deficientes, né, em geral, e não vejo problema nenhum em nada disso. Eu não vejo problema nenhum em nada disso, porque assim, isso não é linguagem, isso daí são grupos que geralmente e historicamente eles não conseguem ter espaço para trabalhar, para conseguir, né, emprego, para, enfim, financiamento. Então, né, de uma forma geral, é, eu acho isso interessante, primeiro, porque os projetos eles podem ter essas minorias sendo representadas nos seus projetos, esses projetos sendo feitos para eles, né? Porque uma coisa é a representatividade, outra coisa é você fazer também para que eles tenham acesso, e a outra coisa ainda é que essas pessoas terem oportunidade de fazer, né? Então, eu achei que foi muito bom, né? E eu acho que isso é muito interessante, porque assim, não adianta a gente querer tudo também, porque se você é branco, hétero, nananana, sabe? Você é aquele grupo que sempre sai na frente nos processos seletivos para você trabalhar nas empresas e tudo mais. Cara, você já tem, de repente, dentro da economia que é tradicional, um ponto em que você sai na frente. Então, nada mais justo que, de repente, para essa questão de políticas públicas, os grupos que são menos privilegiados nessa hora de você fazer um processo seletivo em que o cara vai pedir boa aparência ou a formação mais pica das galáxias, sabe? E, enfim, né? Vivências e vivências, seja no exterior, no Caramba 4, o cara que é periférico, o cara que de repente está tudo desarrumadinho ali, que, né, se veste mal, sei lá, e não tem tanta experiência de vida ou tanta formação, esse cara ele sempre sai, ele, ele sempre perde a concorrência. Então, eu acho que tá certo, sabe? Você diminui um pouco essa pressão de que você sempre tem aquela pessoa que sempre perde, que sempre vai perder, sabe? Se você ganha de um lado, deixa o outro ganhar do outro lado, não tem erro, né? E a coisa mais importante para mim que eu vi ali, que foram dentro das atividades autogestionadas, que eram os grupos que eram delegados ali, e tinha que ser gente de delegações distintas, né, que propuseram, e teve gente que propôs muita coisa muito interessante, muito boa, e tem uma visão de cultura muito importante, muito rica, e esse pessoal, assim, eles deram assim um próximo passo, assim uma próxima perspectiva para a cultura. E assim, eu fiquei embasbacado de ver a capacidade dessa turma de não só de articular, mas de pensar a cultura além daquilo que é tradicional. E assim, eu fiquei muito animado com isso, e eu acho que a gente que ainda não está muito acostumado a enxergar a nossa arte como cultura, quem desenha, né, o desenho como cultura, os quadrinhos como cultura, o desenho animado como cultura, a ilustração como cultura, a charge, a tira como cultura, eu acho que está na hora da gente aproveitar essa ocasião para a gente, de repente, é, né, começar a enxergar, começar a discutir entre nós, nos organizar, porque existe um país inteiro, existem mais de 200 milhões de pessoas que precisam de arte, precisam de cultura, precisam de conhecimento, precisam de saber e precisam de diversão. E isso, aquilo que a gente faz, tem tudo para oferecer.
E eu estou aqui jogando para vocês, de repente, a possibilidade de vamos refletir, vamos discutir, converse com seus pares e vamos aproveitar essa oportunidade que teve uma conferência que foi maravilhosa para a gente pensar além do mercado de trabalho, do mercado financeiro das grandes empresas. Porque existe vida além do mercado. E essa é a mensagem desse videozinho, que vai dar, sei lá, uma meia hora, né? Não vai ser um vídeo tão longo, também porque não vai dar para editar, né? Porque você sabe, meu computador aqui tá todo bichadinho, né? Não dá para fazer vídeo longo. Então eu gostaria que vocês, quem curtiu, por favor, joga aí o joinha. Quem quiser seguir minhas redes sociais, eu botei aí na descrição do canal, né? As minhas redes sociais, porque eu não consigo mexer aqui. Computador velho, com programa mais ou menos, eu não consigo fazer as coisas igual eu fazia antes, que eu colocava todas as coisas bonitinhas, blá, 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 não consigo fazer. Então, assim, curta, siga, né? Se vocês puderem, né, sabe, seja meu amiguinho aqui, sabe, assina aqui o meu canalzinho, que ainda tem muito pouca gente, tem muito pouco material feito também, mas eu prometo ir fazendo aos pouquinhos. Se possível, eu conseguir produzir uma coisa uma vez por semana, eu acho que eu consigo, né? Até de repente acontecer alguma coisa aqui que de repente estoure algum tipo de trabalho que me impeça de ter esse tempo livre, né? E é isso aí, gente. E eu espero a gente estar aqui de volta na próxima oportunidade. Bye, bye.